Olá, Andressa, boa noite. Atualmente ele está em quarto lugar nas pesquisas de opinião pública à presidência da República e tem um dos menores tempos de propaganda eleitoral gratuita. O SBT News continua a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República, hoje conversando com Zé Maria, candidato do PSTU. Candidato, obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite, Moacir, a vocês que assistem o SBT. Bom, por que o PSTU defende o socialismo? Por que o socialismo é a bandeira, o regime ideal para o país, segundo o PSTU? Moacir, o nosso programa ele é voltado para atender as necessidades básicas do povo brasileiro. Emprego digno para todos, salário mínimo elevado, aquilo que é o cálculo do DIEESE, que está em torno de R$ 2.100, melhorar os salários, a aposentadoria, assegurar a moradia, educação pública, saúde pública de qualidade para todos, acesso à cultura e ao lazer. E o nosso país é um país que pode perfeitamente prover todas essas necessidades do povo brasileiro para que todos possam ter uma vida digna. Mas para isso é preciso mudar a estrutura econômica do país. Nós vivemos no capitalismo, onde toda a riqueza que o país tem, e o Brasil é um país muito rico, é a oitava economia do nosso planeta, né? E toda a riqueza produzida por milhões de homens e mulheres que compõem a classe trabalhadora brasileira, vai toda para o dono do banco, para o dono da terra, para o dono das fábricas, para a burguesia brasileira. Nós defendemos o socialismo porque no socialismo toda essa riqueza que o país tem e a riqueza que é produzida pelos trabalhadores fica com a sociedade, fica com o trabalhador, para assegurar ele um emprego digno, um salário digno e as condições para que ele e sua família possam viver dignamente. Nós queremos que a riqueza imensa que é produzida no Brasil, e o nosso país cresceu muito nesse último período, ela fique com a nossa sociedade ao invés de ser transferida para os banqueiros aqui do Brasil e para os banqueiros lá de Nova York, porque atualmente na nossa sociedade o povo brasileiro trabalha e trabalha muito para enriquecer os banqueiros de Nova York. Nós defendemos uma sociedade socialista justamente para mudar essa situação, para socializar a riqueza, socializar os recursos que o nosso país tem, para que todos possamos ter uma vida digna. Entre as propostas do PSTU, o não pagamento da dívida externa. Exatamente. Por quê? Qual o fundamento principal disso? Primeiro, ou seja, essa dívida não é uma dívida como aquela que a gente contrai quando vai numa loja comprar uma geladeira e faz lá aquele carnê com as prestações. Ali, nós constituímos um compromisso de pagar e nós temos que pagar aquelas prestações. A dívida externa e a dívida interna do país já foi paga dezenas de vezes. Se os governos, o atual ou os anteriores, tivessem feito a auditoria que a Constituição de 88 prevê sobre os contratos da dívida, esses contratos já teriam sido anulados. Por quê? Porque ela já foi paga várias vezes e porque ela significa uma sangria de recursos que é absolutamente insustentável para o país. Só no ano passado foram 380 bilhões de reais do orçamento federal para os bancos e grandes investidores. Nos últimos 10 anos, nós pagamos 2 trilhões de reais da dívida pública interna, uma dívida que era no ano de 2000 de 580 bilhões de reais e depois de nós pagarmos 2 trilhões, hoje ela se encontra na casa dos 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Ou seja, é uma coisa impagável, é uma sangria de recursos absolutamente insustentável. É impossível financiar as políticas públicas que o povo brasileiro precisa, para a saúde, para a educação, para a moradia, enquanto permanecer essa sangria de recursos do nosso país para os banqueiros internacionais. E eu insisto, é uma dívida que já foi paga dezenas de vezes. É preciso fazer auditoria dos contratos dessa. Não seria um calote. Calote é quando a gente não paga uma coisa que a gente deve. Essa dívida já foi paga. O que é preciso é terminar a subserviência dos governos, fazermos a auditoria do contrato dessas dívidas e cancelar, anular esses contratos. Mas se já foi pago, então por que continuar pagando? E por que o senhor acha o que há por trás disso, então, hoje? Olha, o que há por trás disso é dependência. Se você for analisar quem é que está financiando a candidatura da Dilma, a candidatura do Serra, da Marina, você vai ver que estão lá bancos, grandes empresas, empreiteiras, grandes investidores. É justamente por financiar a campanha desses políticos que depois esses bancos mandam nos seus mandatos. Então, eu insisto, se o governo tivesse feito a auditoria que a Constituição prevê, nós já teríamos parado de pagar essa dívida. Pergunto, por que o governo não fizer essa auditoria? Porque as suas campanhas são financiadas pelos bancos que se beneficiam dessa sangria de recursos do nosso país. Financiamento público de campanha, o PSTU é a favor ou é contra? O PSTU é a favor de cancelar, de proibir o financiamento privado de campanhas. Eu acho que tem que ter um financiamento público com quantias modestas, porque o nosso país tem outras prioridades, e principalmente assegurar a igualdade na televisão para que os candidatos possam equitativamente apresentar suas ideias para o povo brasileiro. A desigualdade no tempo de televisão,
aquele que é destinado pelo TSE aos candidatos. E a desigualdade no tratamento das grandes redes de TV às diversas candidaturas que se inscrevem para concorrer às eleições é o que compromete, é o que manipula o processo eleitoral do nosso país. Mas é preciso proibir o financiamento privado, porque uma empresa, um banco, quando financia um candidato, depois vai mandar no mandato desse candidato se ele for eleito. No próximo bloco, o Zé Maria vai responder perguntas como, por exemplo, plano de governo, estatização do sistema bancário, controle estatal de todas as empresas privatizadas no país, de que maneira que o partido prevê isso, enfim, os planos já no próximo bloco aqui no SBT News, que volta já depois do intervalo. Fique com a gente.